Muito bem, meus caros, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o catecismo tradicional, sempre tomando como referência o Catecismo de São Pio X, que traz toda essa estrutura dos ensinamentos da Igreja em perguntas e respostas. No entanto, nosso curso ele acaba trazendo todo um aspecto histórico em torno daquilo que é ensinado no catecismo. E agora, já bem adiantado no estudo da liturgia, chegamos ao grande centro dela, que é a missa. E dentro da missa, nós vamos hoje fazer a aula que é o coração de toda a liturgia, o centro de toda a vida católica, o principal fato relacionado à vida espiritual, às graças e à liturgia, que é a consagração. Esse ponto é tão importante que para a igreja que, assim como as outras partes da missa, elas foram aos poucos sendo preparadas e elevadas e requintadas para que demonstrasse a grandeza daquilo que estava sendo realizado. Nesse ponto, chega-se a um ápice. Chega-se ao momento mais esperado por aqueles que querem buscar a salvação, a consagração. E é o que nós vamos tentar entender hoje, as suas partes e como isso deve ser feito. É claro que um estudo completo sobre esse assunto, ele não pode estar contido em uma hora de aula, ele precisa de muito mais. Então eu vou trazer para os senhores aqui aquilo que é o aspecto mais essencial da consagração. Os aspectos que a igreja estabeleceu, que a igreja montou, que a igreja foi colocando em torno da consagração para deixar claro o que estava acontecendo ali. Na última aula, nós paramos justamente numa oração que recebe o nome de secreta. Ela é rezada de forma velada pela igreja e eu acabei não dando um exemplo de uma oração secreta. Nós vamos ver isso hoje. A secreta é justamente o corredor de passagem para a consagração, porque logo depois dela, a missa vai entrar nas suas partes, que serão o prefácio, nós vamos entender o que é, o Sanctus ou Trisagion, que a gente também vai entender as estruturas dessas orações, para chegar nisso aqui, o cânon. Né? É aqui que nós devemos estabelecer todas as nossas atenções na aula de hoje. Mas ainda assim há uma preparação. Então, terminada a secreta, que é essa oração que vai se fazer como um corredor para o cânon, ela traz, eu vou pegar aqui a secreta do primeiro domingo do Advento, cada missa vai ter uma secreta diferente, porque a secreta é uma parte variável da missa, né? E nessa secreta, por exemplo, a estrutura dela é uma oração sempre muito curta e se refere ao que vai ser oferecido, ao que vai ser ali estabelecido, porque naquele momento a missa entrará no seu ápice. Então, por exemplo, a secreta do primeiro domingo do Advento vai dizer assim: Fazei, Senhor, que purificados pela poderosa virtude destes dons sagrados, alcancemos mais puros a fonte destes mesmos dons. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que sendo Deus convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Ou seja, ele faz a última das ofertas, vamos dizer assim, o último dos oferecimentos daqueles dons sagrados. Reparem, isso foi falado na última aula, o padre já trata as oblatas como sendo dons sagrados, mas a consagração ainda não aconteceu. Mas ela já está
caminhando para isso no altar. Então, rezada a secreta, terminada a secreta, imediatamente se passa para o prefácio. O prefácio é magnífico. Essa oração, ela teve uma origem lá na antiguidade. Só que a gente não sabe historicamente quem foi que mandou escrever o prefácio. Esses prefácios, lá na antiguidade cristã, eram feitos pelo padre de uma maneira um tanto improvisada. Ele tinha uma estrutura, que nós vamos ver aqui, essa estrutura tinha que ser obedecida, mas era quase que criada pelo padre. Então, há de se imaginar que lá na antiguidade houvesse prefácios inúmeros, feitos de região para região, de basílica para basílica, de igreja para igreja. Então a igreja, com o tempo, resolveu escolher entre esses inúmeros prefácios alguns que fossem mais perfeitamente elaborados e canonizá-los, no sentido de estabelecê-los. E aí estabeleceu-se, então, os 11 prefácios. E com o passar do tempo, novos prefácios foram montados e depois esse número foi reduzido. A igreja foi sempre requintando e preparando essa oração, porque ela é a oração preparatória para a consagração. O prefácio que eu vou ler para os senhores aqui é o prefácio comum, é o prefácio mais usual da igreja, que tem a estrutura mais genuína do que era essa oração na antiguidade. Agora, há prefácio, por exemplo, da Páscoa, há o prefácio da Quaresma, há o prefácio de São José, há o prefácio de Nossa Senhora, mas eles mudam o tema, mas têm a mesma estrutura. Então a igreja, com o passar dos séculos, só tinha uma certeza: isso veio de Nosso Senhor e foi passado aos apóstolos. Por quê? Vocês vão ver que durante as orações, dentro dessa parte da missa, quando nós entrarmos no cânon, eles vêm citando alguns santos. Nós vamos ver isso. E esses santos, em geral, são santos lá da antiguidade. Então, remonta de fato à antiguidade da igreja. Né? Então, o prefácio também vem daí. Né? Ele vai ser estruturado, haviam vários, e a igreja, então, vai escolher alguns. O prefácio tem uma estrutura que é bem interessante. Né? Antes de começar a leitura do prefácio, o padre ele vai chamar a atenção daqueles que estão ali colaborando, participando, os acólitos, os que estão em torno do altar, para o que vai acontecer nesse momento. Então há um responsório, pré-prefácio e o prefácio propriamente dito. Então as respostas que o padre vai dando vale muito a pena, porque ele vai criar toda uma atmosfera, um ambiente daquilo que naquele momento vai acontecer. Ele vai terminar, né, a secreta, e terminada a secreta, ele fala per omnia saecula saeculorum, ou seja, por todos os séculos dos séculos, e todos respondem amém. Essa resposta, ou seja, prestem atenção no que está acontecendo aqui agora. O sentido é esse. E aí, ele novamente chama a saudação que nós vimos aqui, que aparece várias vezes na missa, o Dominus vobiscum, né? O Senhor esteja convosco, e todos respondem, e com o vosso espírito. E ele vai falar, sursum corda. O que significa isso? Elevai os vossos corações ao alto, porque agora nós vamos sair da terra. É como se dissesse isso, tá? Elevai os vossos corações ao alto. Agora, tudo que vai acontecer aqui está diretamente ligado com a vontade de Deus, nosso Senhor. E todos respondem, habemus ad Dominum, ou seja,
nós já o temos junto do Senhor. E, então, ele vai responder, demos graças a Deus, e a resposta é, digno et justum est, ou seja, é digno, é justo dar graças a Deus por isso que vai acontecer. Porque se não fosse a graça de Deus, nada daquilo seria possível. E aí ele inicia sozinho a oração do prefácio. Ele vai ler, claro, em latim, que é a língua sagrada da igreja, mas eu vou ler para vocês a estrutura do prefácio. Essa estrutura que vocês vão escutar, se os senhores lerem os outros prefácios, verão que eles são todos assim. Só o que muda é o tema da missa. Então o padre vai falar: é verdadeiramente digno e justo, equitativo e salutar o dar-vos graças. Ele está falando isso para Deus Nosso Senhor. Sempre e em todo lugar, Senhor, Santo, Pai Todo-Poderoso, Deus Eterno, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele é que os anjos louvam a vossa majestade, as dominações a adoram, as potências a veneram, trêmulas, e os bem-aventurados serafins em geral, transporte a celebram. Nós vos suplicamos, ordeneis que sejamos admitidos a unir as nossas vozes para cantarmos com eles humildemente prostrados. Vocês perceberam? É como se o sacerdote entrasse na corte celeste. Ele está pedindo uma admissão, vamos dizer assim, de participar diretamente da adoração de Deus. É como se ele se encontrasse com os querubins, com os serafins, com as potestades do céu e pedisse permissão. Permiti, Senhor, que nós participemos dessa adoração. Isso é magnífico. A elevação desse momento, na hora da Santa Missa, faz com que todos aqueles que a assistem entrem de alguma maneira na realidade do céu. E é assim que tem que ser. E no momento em que ele entra nessa realidade do céu, construída pelo prefácio, aí não há nada a ser dito que não seja o triságio. O que é o triságio? O triságio é quando a gente menciona Deus 3 vezes santo. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Né? Ou seja, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Da onde é que o padre tira essa saudação, esse triságium? Do profeta Isaías. Capítulo 6, se não me engano, versículos de 1 a 3. O profeta, ele tem uma visão de Deus, né? Ele tem uma visão de Deus rodeada por serafins, né? Alados. Ele descreve com detalhes a visão que ele tem e no final ele fala Santo, Santo, Santos. É claro que a repetição em 3 vezes santos, na linguagem hebraica, é como se fosse uma espécie de superlativo. Equivale em português ao superlativo. Mas São Jerônimo, ele vai dizer, Deus, o triságio é feito por causa da Trindade. É como se o profeta já visse a Trindade de alguma maneira. Santos, 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 3 vezes santo. Triságio vem do grego, né? Triagios, né? 3 vezes santo, né? Santos, santos, santos. Então, não há outra coisa a falar no momento em que, terminado o prefácio, possa ser dito. O que vai ser dito ali é uma ode à Trindade, é uma adoração à presença que se faz de Deus Todo-Poderoso, porque é por causa dos méritos de Cristo que aquilo vai ser realizado. Tanto é que o padre, ao se apresentar diante de Deus, ele lembra, né, usando palavras humanas, né, lembra a Deus que aquilo ali é feito pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Santos é respondido, né?
Os próprios fiéis vão responder. E por que usa-se a expressão Senhor dos Exércitos? É o que está escrito no profeta Isaías, Senhor dos Exércitos, né? Por quê? O exército é algo que diante de nós apresenta-se como algo terrível. Eu não sei se alguém, nem eu tive essa experiência, de estar numa frente de batalha. Não uma batalha como hoje, essa batalha covarde, né, que você lança coisas à distância, mas numa batalha onde os homens se enfrentariam, quando se está diante de um grande número de soldados preparados para o combate, o ambiente ali é de quase terror, terrível. E mesmo diante daquilo ali, Deus é o Senhor do que pode haver de mais terrível. Essa palavra terrível, às vezes bate assim no nosso ouvido, né? A gente associa a coisas ruins, né? Nem tudo que é terrível é ruim. Na verdade, uma coisa terrível é uma coisa que, diante de nós, é grande demais, assustadora. E o nosso Senhor, Deus, é o Senhor de todas essas coisas. Por isso que o profeta usa essa expressão. E a igreja traz, ipsilítere, vamos dizer assim, a expressão das Sagradas Escrituras para a missa, né? Porque estar diante de Deus é algo terrível. Não é algo que se possa imaginar ser algo comum, tal, não. É algo terrível. O que vai acontecer ali é algo inimaginável. É algo, como nosso Senhor já havia dito, estava escondido dos homens desde o início dos tempos. O que a igreja vai receber de revelação é algo que os homens jamais podiam imaginar, né? Ou seja, aquilo ali é algo terrível que está diante dele. Por isso, o Triságio, que é o Sanctus, né? Ele vai trazer essa realidade da presença de Deus, da presença da Trindade, né? Então, no profeta Isaías, isso aparece lá. E assim vai dar-se continuidade à celebração. Santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. Os céus e a terra estão cheios da vossa glória. Hosana no mais alto dos céus. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana no mais alto dos céus. Guarda-se até o Hosana, que é uma expressão hebraica, né? Para deixar claro que isso que vai acontecer, o Deus que está aqui sendo adorado, é o Deus que criou todas as coisas, que está nas Sagradas Escrituras, né? E então, nesse momento, diante da Trindade, aí sim, o padre vai dar início ao cânon. Aí agora é um momento grave. Agora é o momento que é o momento do silêncio. Por que silêncio? Isso é muito interessante. Existem dois momentos na vida da salvação, na ordem da salvação dos homens, que eu diria que são momentos terríveis. E nesses dois momentos terríveis, a coisa aconteceu com ares de silêncio e quietude. Que dois momentos são esses? Primeiro, o nascimento do homem-deus. E segundo, e mais espantoso, a morte do homem-deus. No primeiro, durante a meia-noite, durante a madrugada, no escuro de uma pequena gruta, nasceu o homem-deus, no silêncio, no guardado, no recluso, né? E na hora da morte, as trevas que caem sobre o mundo são terríveis. A Sagrada Escritura fala que às 3 horas da tarde ficou escuro como a noite, né? E todos que viram aquela cena ficaram aterrados. Até mesmo os soldados romanos,
que não entendiam muito bem o que acontecia ali, ou talvez por uma graça especial tenham entendido, que é o caso, por exemplo, do soldado Longino, né? Foi o soldado que atravessou Nosso Senhor com a lança. Talvez ele tenha entendido por uma graça especial, mas em geral não dava para entender muito bem aquilo. Mas alguns soldados perceberam que aquilo ali não estava normal. E esses dois momentos, senhores, são momentos terríveis. Por que terrível? Deus se fez homem no Natal e morreu. Por isso que às vezes as pessoas, a gente fala assim, a maior festa da cristandade é a Páscoa, não há dúvida, é a ressurreição. Mas Deus voltar à vida era consequência natural da natureza divina. Não é? Ele tinha ressuscitado outros homens. Agora, o que é espantoso é a morte de Deus. Deus morreu na cruz. Isso aí é algo que deveria tremer o mundo, e de fato tremeu. Houve um terremoto, né? No momento da morte de Nosso Senhor, e até os mortos se levantaram dos túmulos para dar testemunho do que estava acontecendo ali. E a tarde virou uma grande escuridão, né? Um grande silêncio. A própria natureza vai silenciar diante daquele fato terrível que estava acontecendo. É por isso que, quando o padre entra no cânon, ele tem que entrar nesse ambiente aqui. É o ambiente do Calvário. Ele repete as palavras da última ceia, porque na última ceia foi a antecipação para que Nosso Senhor fizesse o sacramento da Eucaristia. Mas a missa é na cruz. A missa aconteceu no Calvário. Aquilo foi uma antecipação. Nosso Senhor antecipou os efeitos do Calvário para que ele fosse realizado na sexta-feira. Mas ali ele antecipa aquilo para a instrução dos apóstolos e também para que fosse feita o sacramento, fosse criado o sacramento da Eucaristia. Mas toda a obra da redenção vai ser realizada no Calvário. Então esse momento, ele é um momento extremamente delicado, grave e terrível para o padre. Já já nós vamos ver como é o proceder do padre diante das orações que ali serão feitas. Vocês vão ver que é realmente pesado, né? Mas ele tem que realizar aquilo porque aquilo ali é a função principal que ele se manifestou, né? Que ele escolheu, que ele foi para realizar, e ele precisa realizar de uma forma muito sublime. Então, feito isso, né? Esse recolhimento, né, que durante o cânon fica muito claro, nós podemos ver que isso tem resquícios na antiguidade quando a gente olha os ritos orientais, né? Como eu já falei com os senhores, os ritos orientais, eles trazem todas as características da antiguidade nas suas regiões. E na hora que chega o cânon, na hora que chega a consagração, nenhum fiel vê mais nada nos ritos orientais. As portas se fecham, as cortinas se fecham e toda a ritualística vai acontecer atrás da iconostase. Eu já expliquei numa outra aula o que era a iconostase. No rito romano, não há essas portas e cortinas. Pode ser que lá na antiguidade tenha havido, mas guarda-se nesse momento o silêncio, ou seja, um resquício dessa prática de deixar reservado aquilo em relação ao que estava acontecendo no altar. Então é o momento do silêncio, é o momento em que as palavras do padre serão feitas entre ele
e nosso Senhor Jesus Cristo, ele sendo o mediador e se querendo ser e realizar exatamente o que nosso Senhor Jesus Cristo fez. Isso é muito importante. O padre, no momento em que ele for realizar a consagração, ele tem que fazer até os gestos e os olhares que nosso Senhor fez naquele momento. Ele vai repetir aquele ato. Ele vai repetir aquele ato na sua perfeição gestual, na sua perfeição de palavras e na perfeição de intenção. Ele quer fazer aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo fez naquele dia. Isso é a alma do cânon, né? Por isso que ele é tão cercado, ele é tão protegido, e a igreja, a partir mais ou menos do século, foi a partir do século XI que a igreja romana vai adotar toda essa característica de forma definitiva, tá? Moldando assim o hábito que já havia lá na antiguidade. Pois bem, senhores, essa parte silenciosa, mística, né? Os fiéis, nesse momento, eles têm que procurar entrar nesse ambiente. Deve-se elevar a alma. Eu sei que, às vezes, não dá para ser assim tão perfeitamente, porque existem uma série de distrações, problemas, preocupações, inquietudes, funções que as pessoas às vezes exercem na missa e que às vezes não é possível. Mas dentro desse ambiente, eu tenho que estar completamente mergulhado da forma mais mística possível no que está acontecendo ali. Por isso que a igreja chama o silêncio. Quietos. Fiquem atentos ao que vai acontecer aqui agora. Todas as atenções devem estar viradas para o altar. Por isso que a igreja entendeu que a coisa deveria ser dessa forma. Nenhuma distração, né? É claro, né? Por exemplo, alguém que canta no coro da igreja vai estar preocupado ali com a música, mas naquele momento ali não vai ter música para eles. Mas eles têm lá algumas obrigações a cumprir, talvez não estejam, mas quando isso acontecer, tudo tem que estar atento, voltado para esse momento. Em outros momentos, talvez a sua atenção se disperse um pouco em outras coisas, mas naquele momento ali, todas as atenções são voltadas para o sacerdote. Pois bem, então, passado esse instante, entra-se no cano. Estamos dentro do cano. E dentro do cano, esse silêncio, ele vai ser marcado por algumas orações preparatórias para a consagração. Que orações são essas? Ele vai se dividir em 3 partes, né? São as preces que vão preparar a consagração, as preces da consagração e as preces depois da consagração. Isso tudo nesse ambiente de silêncio. Essas preces antes da consagração são belíssimas, porque é como se fosse a subida de um degrau, assim, até chegar ao momento, o ápice esperado. E a primeira dela é chamada de Te Igitur, que significa nós te suplicamos, né? Eu vou ler aqui a tradução, e o padre vai fazer essa oração de uma maneira maravilhosa, né? Ele vai falar assim. Ele vai falar assim: Nós vos suplicamos, Pai clementíssimo, e vos rogamos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que aceiteis e abençoeis esses dons, essas ofertas, estes sacrifícios santos, sem mancha, que vos oferecemos. E aí, nesse momento, ele vai traçar os sinais da cruz sobre as oblatas, né? Estas ofertas, esses sacrifícios que oferecemos, primeiro pela vossa Santa Igreja Católica, a fim de que queirais pacificá-la, protegê-la, conservá-la na paz e governá-la,
em toda a terra. E aí, nesse momento, ele vai botar nessa oração teiditur, ele vai nomear o sumo pontífice e o bispo da cidade. Isso tem que estar presente em todas as missas. Então ele vai falar, conservá-la em paz, governá-la em toda a terra, em comunhão com o vosso servo, nosso Papa Francisco, e o nosso bispo, aí vai dizer o nome do bispo da cidade, que vai ter a variação conforme o bispo da cidade. E todos os ortodoxos e os que estão na fé católica e apostólica. Esses ortodoxos aqui, ele não está se referindo à igreja ortodoxa, claro que não, que é cismática. Ele está se referindo àqueles que guardam a ortodoxia da fé. Então, ele está rezando por aqueles que guardam a fé em unidade com o servo de Deus, né? O servo dos servos de Deus, que é o Papa. Ele vai nomear o Papa, vai nomear o bispo. Depois que ele faz essa oração, agora a segunda oração dele é a oração pelos vivos, ou seja, pelas pessoas. Aqui entra uma coisa muito interessante, que mostra como a igreja tem o cuidado na hora da celebração. Nesse momento dos vivos, na antiguidade, o padre mencionava em voz alta o nome das pessoas que de alguma maneira contribuíram para a igreja de forma destacada. Então, por exemplo, vamos supor, uma pessoa doou um grande terreno para a construção de uma basílica, de uma igreja, né? E essa pessoa, por essa oferta que ela fez, era mencionada na missa e o nome dessa pessoa era escrito num díptico. O que era um díptico? Eram duas tábuas em forma de livro, né? com uma dobradiça no meio, e a parte central desse díptico tinha uma certa cera derretida que o padre ia lá e escrevia nessa cera o nome da pessoa. Então ele dizia em voz alta, no meio do cânon, o nome da pessoa que tinha feito aquela oferta. Isso foi usual até o século VII. Sabe o que estava acontecendo? As pessoas começaram a lutar por uma vaidade de querer que o seu nome aparecesse na missa para todo mundo escutar. E aí começou uma disputa de quem apareceria na hora da missa diante dos outros. A vaidade imperava diante dos fiéis. O que a igreja, com sabedoria, resolveu fazer? Não vai dizer nome de ninguém. A pessoa fez a doação, pediu a missa, o nome dela vai ser mencionado, mas quem que vai falar o nome dela ali? Só o padre, ali. Ninguém que estiver assistindo a missa vai ouvir nada. Por quê? Porque vira vaidade. Vocês sabem que tudo no ser humano é vaidade. E o ser humano é invejoso. Se uma pessoa se destaca numa coisa que nós participamos, você pensa logo no íntimo, né? Poderia ter sido eu, né? Por que foi ela, né? Então isso acontece. Então, para que evitar esses sentimentos de vaidade, disputa de que nome apareceria no meio do cânon, a igreja acabou com isso. São Jerônimo, por exemplo, foi um dos santos que mais bateu nesse negócio. Tem que acabar com isso, porque as pessoas só estão preocupadas com o nome que vai aparecer lá. Então, por conta disso, entre o século VII, já indo para o século VIII, a igreja acabou com essa prática de nomear as pessoas em voz alta e passaram a ser nomeados em voz baixa. E a oração que trazia essa característica era justamente essa, o momento dos vivos, onde se rezavam por essas pessoas. Aí o padre procede à oração, né? Lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos e servas, aí nomeava. Só que agora ninguém escutaria mais, agora ninguém escuta mais. Lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos e servas, e destes todos aqui presentes, cuja fé e devoção conheceis, por quem vos oferecemos, ou que vos oferecem eles próprios, este sacrifício de louvores, para eles mesmos e para todos os seus, para esperança de sua salvação e conservação, e vos apresentam votos a vós
Deus eterno, vivo e verdadeiro. Ele está colocando ali diante do altar a intenção dos fiéis que ofertaram seus corações ou coisas físicas mesmo para a igreja, como sendo aqueles que a oração está sendo diretamente colocada na consagração. Passado essa oração, que é pelos vivos, olha, primeiro rezou pelo Papa, pelo Bispo, né, pela Igreja. Agora ele vai levar o oferecimento agora pelos vivos, né? E aí vem uma terceira oração, que é o chamado de comunicantes, né? Tendo acabado ele de recomendar a Deus, o sacerdote dirige-se a quem agora? Ele vai começar a conversar com a igreja triunfante. É como se o padre fizesse um diálogo com os santos que estão no céu. Ele já falou, rezou pela igreja, rezou pelos fiéis, agora ele vai falar com os santos. Olha que maravilha. Nessa oração, né, quantos santos são nomeados nessa oração? Existe um porquê de cada nome de santo que aparece nessa oração. Então vamos lá, vamos ver alguns aqui. A oração que o padre vai fazer é a seguinte: participantes da mesma comunhão, veneramos a memória primeiro da bem-aventurada Sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. A Virgem Maria vem primeiro. Não dá para ser diferente pela própria hierarquia do céu. E logo em seguida ele vai dizer: dos vossos bem-aventurados apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago, João, Tomé, Tiago, Filipe, Bartolomeu, quem são esses? São os apóstolos, né? É quem ele vai mencionar. Logo em seguida, acabada a sucessão dos apóstolos, ele vai dizer Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio, Cipriano, Lourenço. Quem são esses? Primeiro, os papas que sucederam imediatamente São Pedro. Está aqui a prova histórica de que isso aqui foi escrito lá na Antiguidade. Porque ele só vai mencionar até quem? Até o Papa Cornélio, que foram sucessores de São Pedro, imediatos, né, na Igreja de Roma. E aí depois ele vai começar a falar dos mártires. Cipriano, Lourenço, que era o arquidiácono de Roma, né? Vai falar de Cosme e Damião, que foram mártires também, os dois irmãos médicos, né? Vão ser mencionados durante essa oração, e quando ele terminar, ele vai falar assim: e de todos os santos, concedei a seus merecimentos e orações que recebemos por todas as coisas o socorro da vossa proteção. Ele invoca todos os santos do céu para que, através dos méritos dele, se realize o que vai ser naquele momento. Então, a terceira parte, ele vai invocar o céu. Logo em seguida, a quarta parte. Olha como é dramático. É como se passasse de sala em sala, de degrau em degrau. A quarta parte é chamada Anque-Igitur. Essa Anque-Igitur é uma continuação da primeira oração. Lembram da primeira oração? A primeira oração que se chamava Te-Igitur. Agora é a Anque-Igitur. Nessa Anque-Igitur, ele vai pegar, por isso que fala comunicantes, né? É o momento dos comunicantes. Ele vai comunicar a primeira oração com essa que vai ser feita agora. Olha o cuidado que ele tem que ter na celebração dessas coisas. Ele vai fazer uma ponte entre a primeira e a última oração. É o momento, é o memento ou comunicantes, né? É como se fosse um parêntese entre a oração, né? Então, o que vai acontecer? O sacerdote, então, reata a ideia inicial da oração e faz uma ponte com essa. Então, ele vai, a partir desse momento, oferecer o sacrifício relembrando da lei antiga. Olha que interessante, né? Os judeus, quando ofereciam sacrifício na lei antiga, e era o sacrifício propiciatório,
eles colocavam a mão, impunham as mãos sobre o animal que ia ser sacrificado. Por quê? Ele vai jogar todo o pecado dos homens em cima daquele bicho, é o bode expiatório, nós vimos isso aqui, né? Então, ele vai jogar toda a oração em cima do animal sacrificado, da vítima. O padre vai fazer a mesma coisa com as oblatas. Por quê? Porque agora a vítima não era mais um bode. Todos os pecados dos homens serão agora redimidos naquele ato. E ele vai estender as mãos sobre as oblatas nesse momento, né? E quando ele faz isso, o acólito vai tocar a campainha. Plim! Por quê? Porque nesse momento é a hora que tudo vai acontecer. Então, é o último sinal. É como se assim, olha, é o último toque. A partir de agora, o sacrifício vai acontecer. É por isso que tem a sinetinha, né? É para plim, todo mundo, olha, se prepara. A coisa vai acontecer agora. Então, o padre ainda vai fazer uma oração dizendo o seguinte, que é justamente a Anquiditor, né? Nós vos rogamos, pois, Senhor, que aceiteis favoravelmente esta oferta que vos fazemos. Eu, vosso servo, e toda a vossa família, concedei-nos durante a vida a paz que vem de vós, livrai-nos da condenação eterna, o contemplai-nos entre os vossos eleitos por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele termina a ideia principal da oração e faz a ponte com essa, né? Então ele vai fazer, a partir desse momento, 5 vezes o sinal da cruz sobre as oblatas. E essas 5 vezes que ele faz o sinal da cruz é para lembrar o quê? O que vai acontecer aqui foi o que aconteceu na cruz. O sentido é esse, a cruz. A igreja instituiu essa prática para deixar claro para uma heresia da época de que aquilo ali nada tinha a ver com o Calvário. Então, a cruz, aqui o que vai acontecer aqui é a cruz. Então, ele vai traçar 5 vezes o sinal da cruz e tem um sentido também das 5 chagas principais de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fazendo esses sinais da cruz, o padre vai dizer assim, né? Nós vos pedimos, ó Deus, que vos digneis fazer que em todas as coisas seja esta oblação abençoada, aprovada, ratificada, razoável e aceitável, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de vosso Filho muito amado, Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí já está quase no momento da consagração, né? Então, nesse momento, o padre vai fazer a consagração do pão. Antes de pronunciar a fórmula do rito, o padre vai contar a história da ceia na própria oração. Ele vai falar assim: o qual, na véspera da paixão, nesse momento, tomou o pão nas suas mãos, né? Sacrossantas e venerandas, ele tem que falar as mãos sacrossantas e venerandas de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora que ele fala isso, a mão dele tem que estar pegando a oblata. Ele pega. No momento em que ele pega o pão, daí em diante, tudo que ele fizer ali tem que ser exatamente como nosso Senhor fez. Da onde que ele tira isso? Dos evangelhos, dos Atos dos Apóstolos, das epístolas de São Paulo, da tradição escrita, da tradição oral. Quais foram os gestos de nosso Senhor nesse momento? O padre terá que repetir esses gestos. Então, há um momento, por exemplo, da narração da instituição da Eucaristia, em que nos evangelhos e nos Atos dos Apóstolos, é narrado que nosso Senhor eleva os olhos para o céu. O padre tem que fazer isso naquele momento. Então vamos seguir, né? O padre então pega a hóstia
depois ergue os olhos para os céus e continua a oração, né? Para vós, ó Deus, seu Pai onipotente, dando-vos graças, falando de nosso Senhor, o benzeu, o padre faz na hóstia o sinal da cruz e continua. Partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei dele todos. Agora vem a frase definitiva. Porque isto é o meu corpo. Nesse momento exato acontece a transubstanciação. Na hora em que ele fala, e esse, porque isto é o meu corpo, ele tem que falar como sendo o próprio Cristo falando. Porque ele está realizando exatamente a mesma coisa. Porque isto é o meu corpo. E aí faz-se a elevação da hóstia para que todos vejam. Na antiguidade, e até certo tempo atrás, não tão antiguidade assim, não havia elevação nem da hóstia nem do cálice, tá? A igreja mandou que essa elevação fosse feita por causa da heresia de Berengário. É um herege que questionava a presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele manda que o padre mostre, a igreja manda que o padre mostre a glória de Deus para todos. E a elevação do cálice, que vai acontecer logo em seguida, é coisa do século XIV, tá? A missa que foi celebrada aqui no Brasil, pelo Frei Henrique Soares de Coimbra, já aparece ele erguendo o cálice, não é? Na pintura. Aquilo tinha poucas décadas, talvez no máximo um século de estar acontecendo, né? Porque se nós novamente tomarmos os orientais não fazem elevação de nada. Tá? A Igreja Romana, como eu disse para vocês, pelo fato da Igreja Romana estar diretamente ligada ao sucessor de São Pedro, a missa romana é mais perfeita que as outras. Eu não digo que as outras não tenham a sua validade e a sua licitude, mas eu estou dizendo que a perfeição da missa romana é a maior de todas, justamente por causa dessa proximidade com o chefe da igreja. Então, o padre fala essas palavras em relação ao pão. Em relação ao cálice, né? Em relação ao cálice, a consagração do vinho, ele vai terminar a consagração do cálice e vai continuar agora com o sangue. Do mesmo modo, fim da ceia, o padre vai falando. Ele tomou, falando, nós não estamos escutando nada. Fim da ceia, ele tomou este precioso cálice nas suas mãos sacrossantas e venerandas, e dando-vos igualmente graças, benzeu, o padre faz o sinal da cruz sobre o cálice, distribuiu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei dele tomai e bebei dele todos, porque isto é o cálice do meu sangue. Nesse momento acontece a transubstanciação do sangue. De novo e eterno testamento, porque isto é o cálice do meu sangue, do novo e do eterno testamento, mistério de fé, que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Aqui a gente entra numa situação específica. No texto original da igreja, nós vamos ver. Mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis, effundetur in remissionem peccatorum. Ou seja, para vós e para muitos, não para todos. Perceberam a diferença? Que será derramado por muitos. Isso, como é que se explica isso? O sangue de Nosso Senhor não foi eficaz para salvar todas as pessoas? Foi. Mas todos serão salvos? Não.
Então, os, os efeitos dessa salvação será realizado em muitos, mas não em todos. Se eu entendo que se a palavra todos entra aqui, eu estou garantindo que todo mundo vai alcançar a salvação. Isso não é fato. O sangue de Nosso Senhor, uma gota do sangue de Nosso Senhor, tem eficácia para salvar a humanidade inteira, de todos os tempos. Mas nem todos os homens participam dessa salvação. Deus quer que todos se salvem, mas a maldade humana nem sempre permite que isso aconteça. Então, o padre, quando fala isso, quando termina a consagração do vinho, ele vai dizer que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. E aí termina. Todas as vezes que fizerdes essas coisas, as fareis em memória de mim. Essa memória também é complicada, porque muitos hereges levantam essa passagem para dizer que aquilo ali é uma mera lembrança. E aí vale a pena a gente colocar novamente. Memória para a teologia, memória para as coisas espirituais, é algo acontecendo de novo. É igual a história do símbolo do sacramento. O sacramento é um símbolo, mas o que o sacramento simboliza, ele realiza. É diferente da bandeira do país. A bandeira do país simboliza o país, mas o país não está na bandeira. É um pano só aquilo. Nos sacramentos, na vida da graça, tudo o que simboliza faz de novo, traz aquilo presente. E a memória aqui é trazer de novo aquilo que aconteceu. Cuidado para a gente não escorregar num sentido que, às vezes, o uso da palavra se dá à palavra nos dias de hoje. Né? Feito isso, o padre faz a genuflexão em sinal de adoração. Tá? A genuflexão é adoração. Então, feito isso, o padre, então, vai dar continuidade às orações, vai dar continuidade ao término do sacrifício, né? E essas elevações que hoje a gente tem a graça de ver, nem sempre existiu. Hoje a gente pode ver o cálice elevado, a hóstia elevada, né? E isso para nós é uma grandeza muito grande, gente. Uma grandeza, vamos dizer assim, um presente, né? Uma graça que Deus concedeu no rito romano, né? As preces que o padre vai suceder na consagração, né? As preces do final do cânon, né? Ele vai trazer agora, ele vai agora estar sempre diante de Cristo, de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo ali. Lembra que antes tudo eram as oblatas. Agora não tem oblata. Agora é o próprio Cristo que está ali. Então as orações agora serão dirigidas diretamente a Nosso Senhor. Por isso, aí o padre continua, né? Por isso é, Senhor, que nós, vossos servos e o vosso povo santo, lembrados da feliz paixão desse mesmo Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, e também de sua ressurreição de entre os mortos e de sua ascensão. Nessa oração, o padre relembra a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo, né? Oferecemos a vossa majestade preclara das vossas próprias dádivas e benefícios. O que ele oferece? Hóstia pura, hóstia santa, hóstia imaculada, o pão da vida eterna e o cálice da eterna salvação. Agora ele já está diretamente oferecendo o próprio Cristo a Deus. E esse sacrifício vamos dizer assim, é impossível Deus não aceitar, porque é o único que é capaz de aplacar a Deus, nosso Senhor. Não tem outro sacrifício, não tem outra oração que aplaque a Deus de forma absoluta quanto este oferecimento do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá?
Então, essa parte agora será um grande rogo do padre a Deus, e ele vai lembrar nessas orações pós-consagração todo o sacerdócio da antiga lei. Vai lembrar dos sacrifícios de Abel, vai lembrar do sacrifício de Noé, vai lembrar do sacrifício de Melquisedeque, vai lembrar de todos esses para lembrar, olha, esse sacrifício aqui, prefigurado lá por vós, nas Sagradas Escrituras, está acontecendo aqui. E esse aqui é o sacrifício perfeito, é o sacrifício verdadeiro, é o sacrifício acabado, né? Então, ele vai fazer uma grande inclinação. Depois dessa inclinação, ele vai invocar São Miguel Arcanjo para estar presente no altar durante todo esse momento do cânon, né? Alguns teólogos, né, entendem que esse anjo que o padre invoca na oração é o anjo da custódia dele, é o próprio anjo da guarda dele, do padre. A maioria esmagadora entende que é São Miguel, que uma das funções de São Miguel é ficar em torno do trono de Nosso Senhor Jesus Cristo. E há outros que ainda entendem que esse anjo se refere diretamente a Nosso Senhor Jesus Cristo, mas isso não é muito aceito na maioria dos teólogos. O que eles entendem é que São Miguel é invocado para esse momento e está presente durante esse momento da oração do padre. E dali ele vai começar a lembrar, sabe de quem? Os que não podem ser nunca esquecidos, os mortos, os defuntos. Ele vai oferecer aquilo ali pelos defuntos. E digo para os senhores, o que mais tira as almas do purgatório são as missas que são celebradas por eles, todas as missas são celebradas na intenção das almas, porque nesse momento da oração o padre não esquece delas. Mas existe a missa que eu posso oferecer especialmente pelas almas do purgatório. E sabe que hora que o padre vai mencionar a intenção daquilo ali? Naquela hora dos nomezinhos que ele fala em silêncio. Então ele vai mencionar que, olha, que a missa vai ser, isso aqui vai ser oferecido pelas almas do purgatório. Isso é o que tira mais almas do purgatório do que qualquer outra coisa. A missa é o centro, é a vida da igreja, é a vida dos fiéis. E aí o padre, ele vai então lembrando de todos os fiéis, também dos fiéis defuntos, invocando o nome de São Miguel, ele vai dar continuidade ao que será depois o desfecho, a conclusão do cânon. Essa conclusão do cânon é uma grande invocação da Santíssima Trindade. Ou seja, a Trindade está presente ali também. Sem ela, aquilo não poderia ser feito. E aí, se lembra do grande silêncio que eu falei que começava lá atrás? Vai chegar a hora de quebrar o silêncio. Quando é que quebra o silêncio na hora do cânon? Na hora em que nós ouvirmos do Padre per omnia secula seculorum em voz alta novamente. Da oração que ele está fazendo. Ele terminando essa oração, ele vai rezar a oração e no final ele vai dizer essa frase: por quem, Senhor, sempre criais todos esses bens, os santificais, os vivificais, os abençoais e nolos distribuís. Por ele, com ele e nele, vos sejam dadas toda a honra e glória, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Isso a gente vai ouvir. Na hora em que a gente ouvir, o grande silêncio do cânon fechou. Ou seja, o sacrifício foi feito. O que virá agora? O que virá agora é o momento em que os fiéis
vão se encontrar com Nosso Senhor da forma mais profunda, íntima e também terrível, porque nós vamos comer o próprio Deus. É a comunhão. Mas a comunhão, a gente só vai ver os desdobramentos, os significados, as orações, na nossa próxima aula. Perfeito, senhores? Alguma dúvida? Alguma coisa que os senhores queiram perguntar ou esclarecer? Se não, podemos então encerrar por hoje. Nosso auxílio está no nome do Senhor, fez o céu e a terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostou dessa aula? Quer assistir à próxima? Ela já está disponível para você. Entre para membros.centrodombosco.org.